Na época de Jesus, a crucificação era de fato uma forma de punição comum no Império Romano, principalmente reservada para crimes graves como rebelião, traição e assassinato. Essa prática era conhecida por ser extremamente brutal e humilhante, projetada não apenas para infligir dor física, mas também para servir como exemplo para dissuadir outros de desafiar a autoridade romana. A crucificação envolvia a fixação da vítima a uma cruz de madeira ou madeira e metal, geralmente por meio de pregos, de modo que ficasse verticalmente suspensa. Os condenados enfrentavam uma morte agonizante, muitas vezes devido à exposição prolongada ao sol escaldante, à fome e à sede, além da dor física intensa causada pela posição forçada do corpo. Durante a prática da crucificação romana, havia um método conhecido como crurifrágio, que consiste em literalmente quebrar as pernas do condenado, com o objetivo de acelerar a sua morte. Para isso, os soldados golpeavam as pernas dos condenados com um martelo ou um toco de madeira, causando fraturas nas tíbias e fíbulas. Esse procedimento tinha o objetivo de fazer com que a vítima não conseguisse mais apoiar o peso do corpo nas pernas, tornando a respiração muito mais difícil e acelerando o processo de asfixia. Ao quebrar as pernas, a vítima não conseguia mais erguer o corpo para expandir os pulmões, o que levava a uma morte mais rápida por sufocamento. Esse método adicionava um elemento ainda mais cruel à prática da crucificação, intensificando o sofrimento e a brutalidade da execução. No entanto, não pense que isso era feito como uma forma de compaixão ou pena do condenado. Não. Na verdade, como alguns crucificados demoravam um pouco mais para morrer, isso tomava tempo daqueles que teriam ainda que descer e recolher os corpos para descartá-los. Então, davam um jeito de apressar o processo para poderem cumprir suas tarefas do dia. E com Jesus? Foi a mesma coisa? Segundo a Bíblia, Jesus não passou pelo crurifrágio. As narrativas bíblicas do Novo Testamento, especificamente nos evangelhos sinópticos de Mateus, Marcos e Lucas, e ainda de João, relatam que Jesus não teve suas pernas quebradas durante a crucificação. Isso está de acordo com a profecia messiânica do Antigo Testamento, que afirma que os ossos do Messias não seriam quebrados. Conforme lemos em Salmos, capítulo 34, versículos 19 e 20, muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Ele lhe preserva todos os seus ossos, nem sequer um deles se quebra. Salmos 34, 19, 20. Em João, capítulo 19, versículos 32 e 33, lemos: Os soldados foram e quebraram as pernas do primeiro homem que havia sido crucificado com Jesus e depois as do outro. Mas quando chegaram a Jesus e viram que já estava morto, não quebraram as pernas. João 19, 32, 33. Então, de acordo com o Antigo Testamento, uma profecia foi cumprida e, segundo João, Jesus foi poupado por aparentar já estar completamente sem vida. Uma vez morto, não era necessário quebrar-lhe as pernas. Mesmo assim, um dos soldados, apenas identificado como Longinos, usou uma lança para perfurar Jesus, entre o tórax e o abdômen, na lateral do corpo. Segundo diz João em seu capítulo 19, versículo 34, imediatamente saiu sangue e água. Pode ser que você já tenha ouvido falar desta arma, com o rótulo de lança de Longino, em referência ao nome do soldado que açoitou Jesus. Simbolicamente, esse evento representa a confirmação da morte de Jesus e é interpretado espiritualmente como um cumprimento das profecias e como um símbolo da oferta sacrificial de Jesus pela redenção da humanidade. O sangue e a água também têm significados simbólicos na teologia cristã, relacionados à purificação e à vida espiritual. Mas, e quanto à lança sagrada, a lança do destino? Ela existe de verdade? O que aconteceu com ela? Primeiro, é bom dizer que não há nenhum relato bíblico oficial que faça referência direta ao soldado Longinos, aquele que teria espetado Jesus com a lança para conferir se ele já estava morto.
O que os pesquisadores descobriram foi que Longinus, o soldado romano, estava na Terra Santa naqueles dias e se voluntariou para ajudar na execução dos condenados à cruz. A propósito, Longinus é referido no Evangelho apócrifo de Nicodemos, um sábio judeu que aparece no Evangelho de João. Assim que Longinus perfurou o corpo de Jesus, a água e o sangue que jorraram foram parar diretamente sobre um dos olhos do soldado, justamente aquele que sofria de um mal não citado nos relatos. Dias depois, o olho de Longinus estava completamente curado e ele viu naquilo um milagre. Foi o suficiente para que o soldado se convertesse. Contudo, para os romanos, essa atitude foi considerada uma traição. Longinus foi perseguido e executado por causa da sua fé. Hoje, ele é conhecido pelos católicos por São Longuinho. Gente, esse mesmo. Esse que ajuda a gente a encontrar as coisas. Segundo a tradição católica brasileira, uma vez que esta crença acontece só aqui, São Longuinho ajuda a encontrar objetos escondidos. Para isso, basta repetir: São Longuinho, se eu achar tal objeto, eu dou 3 pulinhos. E acredite que você vai encontrar. Ou não, né? Dependendo do destino que este objeto tenha levado. Mas brincadeiras à parte, gente, especialmente na Europa, são encontradas diversas referências ao santo, com exceção desta de encontrar objetos perdidos. A Igreja Ortodoxa comemora o dia de São Longuinho em 16 de outubro. Na arte sacra, a figura de São Longuinho é representada por um soldado com uma lança apontada para os olhos ou ainda com os braços abertos, segurando a lança numa das mãos. Esta última pode ser vista em forma de uma estátua de 4,4 metros de altura, localizada na Basílica de São Pedro, no Vaticano. A escultura em mármore foi feita por Gian Lorenzo Bernini entre os anos 1629 e 1638. Já a Basílica de Santo André de Mantua, na Itália, se gaba de guardar uma das relíquias atribuídas a São Longuinho, que é o sangue sagrado de Jesus, que teria espirrado no olho do ex-soldado. Só que há ainda mais uma relíquia considerada mais importante, que é a lança usada por ele na crucificação. Uma tradição alega que a lança teria sido encontrada por um monge na região da Antioquia, hoje Antáquia, na Turquia. Esse monge, chamado Pedro Bartolomeu, acompanhava a primeira cruzada, por volta do ano 1097, e quando chegaram à região, ele foi avisado sobre a lança. Segundo o próprio monge, ele teria tido um sonho com Santo André, que o informou a respeito do objeto sagrado, dizendo que ele se encontrava na igreja de São Pedro. Ao final da batalha na qual Antioquia foi tomada, o próprio Pedro Bartolomeu organizou uma pequena equipe para procurarem pela lança até que ela foi encontrada. Embora muitos acreditassem que um monge tivesse colocado uma relíquia falsa no local, sendo que até o legado papal Ademar de Montel pensava assim, isso animou os cruzados, que estavam sendo cercados por um exército muçulmano. Com essa nova relíquia sagrada liderando suas forças, um príncipe de Antioquia enfrentou os inimigos e os derrotou de maneira milagrosa. Uma vez que os cruzados alegavam que um exército de santos apareceu para lutar ao lado deles no campo de batalha. Essa situação melhorou significativamente o ânimo dos cruzados durante o cerco. Acredita-se que a lança tenha sido levada para Constantinopla no século IV e posteriormente para a França no século VIII. Em 1270, a lança foi levada para Viena, na Áustria, e inicialmente guardada na tesouraria do Palácio Imperial de Hofburg. No entanto, assim como acontece com outras figuras ligadas à imagem de Jesus Cristo, como o Santo Graal, ao longo dos séculos surgiram várias lanças sagradas, cujos donos afirmavam serem verdadeiras. Sabemos que uma só lança foi usada, então. Hein? Qual delas seria esse Santo Graal? Atualmente, as versões mais relevantes são as que estão guardadas no Vaticano, na Catedral de Etchmiadzin, na Armênia, e a mais popular que se encontra na Áustria. De acordo com a Igreja Armênia, a lança sagrada que se encontra sob a posse dela chegou lá apenas alguns anos após a crucificação de Jesus e foi deixada pelas mãos de um de seus discípulos, Judas Tadeu, o apóstolo,
que começou a converter pagãos ao cristianismo. No entanto, os sacerdotes pagãos, na ânsia de não terem suas doutrinas interrompidas e se livrarem da concorrência, mandaram decapitá-lo. Antes de morrer, porém, Judas Tadeu entregou a lança a alguns armênios que decidiram se tornar cristãos, e eles a esconderam em uma caverna secreta que mais tarde se tornou um mosteiro chamado Gerhard, que significa lança em armênio. 2 séculos depois, no final do século III, um armênio chamado Gregório surgiu com a ideia de evangelizar seus compatriotas de acordo com a doutrina cristã. Então, o rei da Armênia, Tiridates III, que adorava deuses pagãos, o manteve cativo por 14 anos em uma cova, onde foi submetido a várias torturas, entre elas a companhia de várias cobras. Segundo a lenda, com a ajuda de uma mulher cristã que lhe trazia um pedaço de pão e água todos os dias, Gregório conseguiu sobreviver todos aqueles anos. Finalmente, quando o rei caiu em uma depressão que o deixou louco, com os sintomas semelhantes aos da licantropia, doença na qual o paciente pensa ser o animal, sua irmã teve uma visão na qual Gregório poderia curar o monarca. Uma vez libertado, Gregório sacou a lança do destino de seu esconderijo e curou Tiridates III, que acabou se convertendo ao cristianismo e, junto com ele, toda a sua corte. Assim, no ano 301, a Armênia tornou-se o primeiro estado cristão do mundo, e Gregório ficou conhecido como Gregório I, o Iluminador, fundador e santo padroeiro da Igreja Apostólica Armênia. Ou seja, de acordo com a tradição armênia, a ponta da lança mantida na Catedral de Etchmiadzin ajudou a converter todo o país ao cristianismo. Observamos então que, como instrumento de fé, revelou-se muito poderoso. Mas há controvérsias. Segundo alguns estudiosos, a lança que está na Armênia não pode ser a verdadeira, uma vez que seu formato não é de origem romana. A própria Igreja Armênia concorda com isso. No entanto, argumenta que a lança poderia ter sido usada por soldados judeus no tempo de Jesus. Quanto à versão encontrada no Vaticano, nada se sabia dela até o ano 615, quando os persas invadiram Jerusalém e levaram inúmeros tesouros e relíquias de lá. O que aconteceu então tornou-se uma incógnita, uma vez que não há quase nada registrado, a não ser uma teoria de que a ponta da lança se partiu e as duas partes dela seguiram destinos diferentes. Segundo as informações obtidas por historiadores, a parte menor da ponta da lança foi parar em Constantinopla, atual Istambul, e quando chegou lá, foi afixada a um crucifixo incrustado de joias. A outra parte, maior, teria chegado também em Constantinopla, porém cerca de 80 anos depois. Dizem ainda que as peças foram mantidas na Catedral de Santa Sofia por mais de 600 anos. Até que, por volta de 1244, a parte menor da ponta da lança foi vendida ao rei Luís IX, da França, que a depositou na Capela Santa em Paris, junto com a suposta coroa de espinhos que Jesus Cristo usava durante sua execução. Ao longo da Revolução Francesa, essas relíquias desapareceram para sempre. Agora, e quanto ao outro fragmento maior? Que destino ele tomou? Vamos lá. Em 1453, os otomanos conquistaram Constantinopla. Algumas décadas depois, em 1492, o sultão Bayezid II enviou a relíquia ao Papa de Roma, Inocêncio VIII. Em troca, manteve seu meio-irmão, Sem, prisioneiro na Itália, com quem travara uma guerra pelo trono otomano. Para evitar o risco de uma nova guerra civil se o Papa libertasse Sem, Bayezid II ofereceu a lança santa, junto com uma soma em dinheiro equivalente à renda anual do Papa e mais uma taxa de 45 mil ducados. Embora em Roma houvesse dúvidas sobre a autenticidade da lança santa, os cofres papais precisavam de dinheiro. Então, Inocêncio VIII aceitou o acordo. O fragmento foi guardado na Basílica de São Pedro e o Vaticano nunca o exibiu ou permitiu testes científicos, embora não tenha afirmado que seja a verdadeira lança do destino. A versão que se encontra guardada na Áustria, segundo dizem,
está bem segura na Catedral de Santo Estevão, onde é exibida ao público somente em ocasiões especiais. Medindo cerca de 1 metro de comprimento, ela é cercada de teorias, sendo uma delas a de que ela trouxe muita sorte em batalhas passadas. Acredita-se que ela tenha sido usada por Carlos Magno e até por Napoleão Bonaparte, mas isso nunca foi comprovado. A lança também teria desempenhado um papel importante na coroação dos imperadores romanos germânicos, que acreditavam que a posse da lança lhes daria legitimidade divina. Contudo, mesmo em meio a tanta desconfiança e alegações acerca da lança, um homem bastante poderoso, que fez seu nome cometendo as maiores atrocidades da Segunda Guerra Mundial, mostrou-se bastante interessado por ter o domínio sobre este objeto. Este homem era nada menos que Adolf Hitler, o Führer e ditador nazista alemão. Mas por que o interesse de Hitler pela lança sagrada? Adolf Hitler tinha uma relação complexa com a religião. Ele cresceu em uma família católica, mas ao longo do tempo desenvolveu visões próprias e muitas vezes críticas em relação ao cristianismo convencional. Ele, como diversos outros poderosos, frequentemente usava terminologia religiosa em discursos públicos, e há registros de suas declarações que fazem menções a Deus e a Jesus Cristo. No entanto, essas referências nem sempre refletiam uma fé genuína. Hitler era conhecido por manipular a retórica religiosa para ganhar apoio político e popularidade, especialmente durante seus primeiros anos do poder. Em alguns discursos, o Führer criticou elementos específicos do cristianismo tradicional, sugerindo que ele via a religião organizada como uma ameaça à influência do Estado. Em outros momentos, ele falava de maneira mais positiva sobre o cristianismo, porém, muitos historiadores consideram essas afirmações como táticas políticas, em vez de expressões sinceras de fé. Então, a priori, podemos dizer que o principal interesse de Hitler sobre a peça era mais uma hipocrisia do que fé? Quanto a isso, sem dúvida. Mas havia algo mais: os valores simbólico e, por que não, financeiro da peça. Hitler poderia não ser o cristão que gostava de se fazer parecer, contudo, tinha lá suas superstições, como quase todo mundo tem. Como ele já havia ouvido falar sobre os poderes intrínsecos da lança, como a legitimidade divina, ele achava que ela poderia ajudá-lo a conquistar seus objetivos. Ele acreditava firmemente que a lança era um símbolo de grande poder e que possuí-la lhe daria uma enorme vantagem estratégica na guerra. A invasão que ele ordenou à Áustria, em 1938, foi em parte para obter a posse da lança, algo que, até onde sabemos, ele não conseguiu. Alguns historiadores especulam que, após o fim da Segunda Guerra, a lança teria sido levada para os Estados Unidos, por questões de segurança, e devolvida à Áustria em 1946, ou seja, um ano após o fim oficial dos conflitos. Então a pergunta que fica é: será que a peça guardada pelos austríacos é mesmo a autêntica lança usada por Longinus? De acordo com estudiosos e até mesmo alguns membros do clero que acreditam tratar-se apenas de uma réplica medieval, é a fé quem determina a validade desta lança. Para a maioria dos cristãos, ela, sim, é a lança original, a lança sagrada. Na busca por relíquias associadas à época de Cristo, a história está repleta de objetos que alegadamente têm vínculos sagrados. Uma das mais conhecidas é o Santo Sudário, ou o Sudário de Turim, em que ele se encontra, que é uma peça de linho que teria envolvido o corpo de Jesus após a sua crucificação. O sudário exibe uma imagem vaga de um homem com ferimentos que se assemelham aos descritos na crucificação, incluindo marcas de pregos nas mãos e nos pés. Vários testes foram feitos com essa peça, contudo, não se chegou a nenhuma conclusão. Até agora, a fé está vencendo. Outra relíquia controversa é o cálice sagrado, que, segundo a tradição, teria sido usado por Jesus durante a última ceia. Há várias reivindicações sobre a autenticidade do cálice sagrado, sendo a mais famosa o Santo Graal da lenda arturiana, um objeto de busca em muitas histórias medievais.
Segundo esta lenda, além de ter sido usada por Jesus na última ceia, foi o mesmo cálice usado por José de Arimateia para pegar o sangue de Jesus enquanto ele estava pendurado na cruz. Há discordâncias em relação ao vínculo do cálice com o Santo Graal, uma vez que este não seria literalmente um objeto. Mas isso é assunto para outro vídeo, ok? De qualquer forma, acredita-se que o Santo Graal tenha poderes mágicos e que possuí-lo traria sorte e prosperidade. A busca pelo Santo Graal é frequentemente retratada como uma jornada espiritual, na qual os cavaleiros da Távola Redonda buscam o cálice sagrado em uma tentativa de encontrar a salvação. Embora o Santo Graal seja um objeto lendário, muitos acreditam que ele possa ter sido baseado em um objeto real. Várias relíquias que alegadamente contêm o sangue de Cristo foram veneradas ao longo dos séculos, incluindo o Santo Cálice de Valência, na Espanha, e o Santo Graal de Valência, na França. No entanto, a autenticidade dessas relíquias é questionável. E muitos acreditam que elas sejam cópias medievais ou mesmo falsificações. A túnica de Jesus, isto é, a veste que ele usou antes de ser crucificado, é outra relíquia. Ela é mencionada na Bíblia como sendo sem costuras e várias igrejas afirmam possuir partes dela. Relíquias relacionadas a figuras bíblicas também incluem os ossos de santos, como São Pedro e São Paulo, que são alegadamente guardados em locais específicos, como a Basílica de São Pedro, em Roma. Outras relíquias incluem fragmentos da cruz verdadeira, que se acredita ter partes da cruz em que Jesus foi crucificado. A coroa de espinhos, que teria sido colocada na cabeça de Jesus durante a crucificação, também é uma relíquia venerada em várias igrejas. Apesar das crenças fervorosas e devoção em torno dessas relíquias, muitas delas são objeto de debate e ceticismo por parte de estudiosos e historiadores, devido à falta de evidências científicas conclusivas e à abundância de reivindicações concorrentes. Mesmo assim, essas relíquias continuam a desempenhar um papel significativo na fé e na devoção de muitos fiéis ao redor do mundo. No fim das contas, devido até mesmo ao tempo que passou desde a crucificação, todas essas relíquias que a Igreja alega ter pertencido a algum momento da história de Jesus são objetos com valores muito mais altos no âmbito da fé do que no contexto histórico, pois não há como comprovar a autenticidade de nenhum deles, como no caso da túnica, que foi incansavelmente estudada, contudo, não resultou em nenhuma conclusão. Um forte abraço e jamais perca a sua fé.